Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 21 do curso de Biologia 1 e o assunto que será tratado é enzimas. Bom, na aula anterior a gente estudou as proteínas e a gente estudou que as proteínas é composto por monômeros de aminoácido que unidos formam um polímero de aminoácido que é um peptídeo. E esse peptídeo pode ser um polipeptídeo formando uma proteína. A gente estudou as principais formas, as formas primária, secundária, terciária e quaternária, e falou que a forma é diretamente relacionada com a função. Se você muda a forma, você muda a função. Então, as proteínas são uma composição química bastante abrangente, tem vários papéis, e um dos principais papéis que eu conceituei e mencionei na aula anterior é exatamente as enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos, portanto, elas aceleram as reações químicas. Por que elas aceleram as reações químicas? Porque elas diminuem a energia de ativação, tornando uma reação mais rápida. Então, as enzimas elas são fundamentais para a sobrevivência do corpo humano, porque é com elas que tudo se torna mais rápido, mais eficiente e que pode suprir o nosso metabolismo. Os mecanismos, a gente vai estudar o mecanismo de atuação de uma enzima. Perceba que a enzima, aqui nessa foto ao lado direito, ela é composta por proteína. E as proteínas eu falei para você que são todas específicas, porque as formas delas são específicas. Então, tem enzimas para cada tipo de substrato. Então, imagine que você está no seu estômago, lá tem proteínas da pepsina, que quebra proteínas. Então, a proteína enzima, ela é bastante específica. E se vir um substrato, perceba que ali a enzima tem um centro ativo, tem um espaço para que o substrato entre. Esse substrato entra, a enzima, portanto, tem uma reação de hidrólise, portanto, ela pega o substrato e coloca água e faz com que o substrato se quebre em dois monômeros, muitas vezes. Então, digamos que ali era um amido, um poliglicídio, então é um composto feito por várias glicoses. E quando a enzima entra nessa glicose, nesse polímero, ela quebra formando dois monômeros de glicose. E esses monômeros conseguem entrar na célula e ser metabolizado e poder fornecer energia na forma de ATP para o corpo. Então, o mecanismo de ação da enzima, ela é participação em reações. Uma enzima une-se ao reagente, substrato, formando um complexo de enzima-substrato. Nesse complexo ocorrerá a reação que libera seus produtos. Ao final, a enzima é liberada, podendo ser empregada inúmeras vezes para catalisar as reações. Então, a enzima não é consumida. Sempre se lembre disso. A enzima nunca é consumida na reação. As enzimas, como eu falei, que são feitas de proteínas, elas têm uma estrutura única. Então, elas são específicas para os tipos de substratos diferentes. Por exemplo, existe enzimas só para quebrar sacarose. Existem enzimas para quebrar a frutose, existem enzimas para quebrar a galactose, existem enzimas para quebrar a proteína. Então, as enzimas são específicas. Um exemplo é a sacarose mais água, ali no meio tem a sacarase, todas as enzimas terminam com ase, para falar, um sufixo de quebra. Então, a sacarase mais água, então é um processo de hidrólise, forma glicose e frutose. O centro ativo ou sítio ativo é essa região onde o substrato entra. E elas são exatamente específicas, regiões da molécula da enzima na qual as moléculas dos reagentes se encaixam. Então, quando ela entra aí, ela é altamente específica, faz com que esse substrato se quebre em monômeros, por exemplo, da sacarose na tela. Ok? Agora, a gente vai estudar alguns fatores que mudam a atividade da enzima.
os aspectos relacionados à atividade da enzima. Então tem alguns fatores que, se você modificar, você muda a velocidade de uma enzima. Se você está modificando a enzima, você está modificando também a velocidade das reações químicas que formam o seu corpo. Então são três ações que você pode fazer com que a enzima mude a sua velocidade. A primeira, por ser a enzima ser uma proteína, ela segue o raciocínio da aula anterior. Eu falei para você que você consegue mexer em uma proteína mudando sua temperatura e o seu pH. Então isso não é diferente nas enzimas. Nas enzimas, se você mudar a sua temperatura ou o pH, você muda a característica dela. Se você muda a forma dela, você muda a função. Portanto, tem enzimas diferentes porque está relacionado à mudança do pH e mudança da temperatura. Por exemplo, a temperatura é ótima para um corpo humano, por exemplo, em uma temperatura de 36, 35 graus Celsius. Então, é justamente na região onde que a enzima tem uma ótima ação. Então, ela tem uma temperatura para se manter a sua estrutura, porque ela é uma proteína. Ela tem uma temperatura ideal. E quando a gente tem febre, se a gente passa de 37 graus, por exemplo, a enzima começa a perder a sua capacidade de realizar as reações químicas, de diminuir a energia de ativação e aumentar a velocidade das reações químicas. Então, quando a pessoa tem febre muito alta, ela começa a desnaturar as suas enzimas. E isso é um fator crucial para que essa pessoa sobreviva. Por quê? Porque se você tiver uma febre de 42 graus, você vai desnaturar as suas enzimas, e essas enzimas não vão fazer a sua função principal, que é aumentar a velocidade das reações. Portanto, você vai começar a sofrer com esse déficit de reações químicas que o seu corpo tanto precisa. Outra modalidade outro tipo de achar enzimas diferentes é mudando o pH. Então tem várias enzimas e tem várias enzimas de acordo com o pH. Porque se o pH altera, a enzima também se altera, porque a enzima é uma proteína e a forma dela se altera justamente com a variação do pH e justamente com a variação da temperatura. Então, se você variar o pH, vai ter enzimas que vai ter o pH ideal ácido, por exemplo, a pepsina, a que está no nosso estômago. O nosso estômago tem pH em torno de 2, então é um pH muito ácido, e existe uma específica enzima vivendo no seu estômago, porque ela se adaptou ali àquele pH e àquela temperatura. Então, como ela é específica, como a forma determina a sua função, a forma dela foi específica com esse pH e com essa temperatura. E também tem a tripsina, que está no nosso duodeno. O duodeno é básico. A tripsina quebra proteína como a pepsina, mas a tripsina está em um local diferente do corpo, com um pH maior, e ali ela se dá muito bem. Um pH em torno de 7 é o ideal para a tripsina, é onde a atividade dela é máxima. Outro fator de alteração na atividade enzimática é justamente na concentração de substrato. Por exemplo, se você aumenta muito o substrato, ok, vai ter mais reações químicas porque você tem enzimas. Mas chega em um ponto que você alcança o ponto de saturação. É aquele em que você não tem mais enzimas suficiente para quebrar todos os substratos ali presentes. Então tem um ponto em que todas as enzimas já vão estar todas as enzimas estarão trabalhando, digamos assim, estarão já fazendo a reação química. Então vai ter substratos que não vão estar ligados às enzimas, portanto não vão estar sofrendo a ação da enzima. Bom, existe a holoenzima. São algumas enzimas só apresentam atividade quando estão associadas a outras substâncias, denominado cofator, mineral ou substância orgânica. Então, tem algumas enzimas que só funcionam quando vem algum mineral ou alguma vitamina, são as coenzimas.
Então a enzima é formada teoricamente por duas partes. A parte proteica, que é aquela que é a apoenzima, a enzima formada só de proteína, e a parte não proteica, que é a coenzima, que pode ser minerais, sais minerais e os compostos orgânicos, principalmente as vitaminas. Elas são os coenzimas, elas auxiliam na ação dessa enzima para que, principalmente, os compostos orgânicos e os minerais se ligam à enzima para que aquela formação do sítio ativo seja específica para determinado subproduto. Então, a coenzima ela muda a estrutura da enzima para que aquele sítio ativo fique exatamente igual ao subproduto. Aqui tem uma revisão, se vocês quiserem ler. A atividade metabólica dos seres vivos envolve inúmeras reações químicas controladas por enzimas. As enzimas são catalisadores proteicos e aceleram reações químicas específicas. Ao final da reação, os produtos são liberados e a enzima é regenerada, podendo ser empregada inúmeras vezes para catalisar a mesma reação química. Cada enzima é específica para um tipo de substrato e os cofatores está para justamente modificar as enzimas para que ela seja cada vez mais específica. As enzimas apresentam um local conhecido como centro ativo ou sítio ativo, uma espécie de bolsa molecular, no qual as moléculas dos reagentes se encaixam. Há uma temperatura ótima para a atividade de uma enzima. Nessa temperatura, a velocidade de reação enzimática é máxima. Toda enzima tem um pH ótimo para sua atividade. Nesse pH, a velocidade da reação enzimática é máxima. A velocidade de uma reação enzimática também depende da concentração dos subprodutos. A elevação da concentração do subproduto aumenta a velocidade da reação. No entanto, a partir de uma certa concentração, a velocidade da reação não se altera. Porque justamente está usando todas as enzimas do seu organismo. Algumas enzimas só apresentam atividade quando estão associadas a outra substância, denominada cofator, que pode ser um mineral ou uma molécula orgânica, não proteica, como certas vitaminas, coenzima. Questão: Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2014. Na célula, as enzimas realizam importante função na realização de reações químicas. Com relação aos fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas, assinale o que for correto. 1. Aumentando a concentração de moléculas de enzima, a velocidade da reação aumenta, desde que haja quantidade de substrato suficiente para receber as enzimas. Sim, verdadeiro. Aumentando a concentração do substrato, aumenta a velocidade da reação até o momento em que haja saturação de ocupação dos sítios ativos das enzimas. Sim, verdadeiro também. 4. Variações da temperatura... Não. Altera. Variações da temperatura não altera. Falso. 8. No mecanismo de retroinibição, também chamados de mecanismos feedbacks negativos, o excesso de uma substância inibe a sua própria produção. Correto. Uma enzima é capaz de funcionar com amplas variedades de pH sem autorização na sua atividade catalítica. Falso. Se você alterar o pH, ela muda a sua atividade de catalisação. 3. PUC, Rio de Janeiro, 2013. Considera as informações abaixo relativas aos efeitos da elevação da temperatura no funcionamento das reações enzimáticas. Estão corretas. A elevação da temperatura muito acima de sua temperatura ótima pode reduzir a atividade de uma enzima. Correto. A elevação da temperatura pode desnaturar uma enzima? Sim, correto. Todas as enzimas têm a mesma temperatura ótima? Não, são específicas e têm temperaturas diferentes para chegar no estado de ótimo. 4. Algumas enzimas são estáveis no ponto de ebulição da água. Sim, existem enzimas que têm essa possibilidade de ter altamente sua função máxima numa temperatura de 100 graus Celsius. A alternativa correta é a letra A. Vamos para... então a gente termina as aulas de enzimas e, portanto, de proteínas. E a próxima aula vai ser de ácidos nucleicos. Até lá, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!